Bom, gente, seja bem-vindo mais uma vez ao canal, tá? Não deixe de se inscrever no canal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Como você me conhece, sou o professor Augusto, tá? Se inscreva, deixa o seu like e vamos lá para nosso assunto de hoje. Então, hoje vamos falar sobre elementos primitivos da geometria, que é referente ao módulo 20, né? Então diz o seguinte: veja o diálogo entre Diego e seu irmão mais novo, né? Então ele fala o seguinte para o irmão dele: o que é um triângulo, né? Eu diria que é uma figura plana formada por três linhas retas e três pontos. E o que são lados retos e figura planas e pontas, né? São bem. Aí surgiu uma dúvida, né? Então a gente vai ver cada um desses caras que está falando: lados retos, figuras planas e pontas, né? Assim, veja que Diego ficou em dúvidas ao tentar definir elementos como linha reta, figura plana e pontas. Essa dificuldade não é dele, e faz muitos séculos que os matemáticos perceberam que muitas das definições estudadas são apoiadas em três ideias básicas, né, da geometria, também conhecido como elementos primitivos da geometria, que são ponto, reta e plano. E vamos ver cada um desses três, né? Detalhes dos três, ok? Esses três elementos são a base do estudo das demais figuras geométricas, mas são apenas ideias intuitivas. Sobre eles, podemos indicar as definições a seguir, ou seja, ponto, né? O que é um ponto? Ponto é uma ideia intuitiva que pode ser representada por uma marca de um grafite em uma folha de papel, uma estrela no céu ou um simples furo feito por uma agulha em um papel. Geometricamente, nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ou seja, todo ponto que for nomear tem que ser uma letra maiúscula do nosso alfabeto, não pode ser uma letra minúscula, tem que ser letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, o ponto, como ele está dizendo, pode ser uma estrela no céu, né? O nosso Sol, né? Ele pode ser considerado um ponto, né? Quanto mais distante, mais longe, menor ele fica, então ele pode ser considerado um ponto, ok? Existem várias e outras ideias, né? Como aquele falou da agulha, né? Que furando papel, também tem uma ideia de um ponto. Então, geometricamente, quando for nomear um ponto, tem que ser letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Então aqui nós temos um ponto, e esse ponto foi chamado de ponto A. Veja qual é maiúsculo, né? Então o nome desse ponto aqui é chamado de ponto A, tá, ok? Aí nós temos aí o ponto P. Veja que o ponto P ele está, né, esse ponto P aqui, eu tenho duas linhas que corta esse ponto P, que passa por esse ponto P, né? Então o ponto P é determinado pelo cruzamento de dois pontos. Então toda vez que eu cruzar duas linhas, né, entre si, eu vou ter um ponto comum ali, tanto um quanto o outro. Esse pontos, né, esse ponto aqui, ele é determinado pelo cruzamento dessas duas retas, né? Então, quando eu cruzei essas duas retas, surgiu esse ponto comum. Então, esse ponto comum ele pertence tanto a essa reta quanto a esta aqui também, ok? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Reta, né? A ideia intuitiva de reta é de que ela não tem espessura, não tem começo e não tem fim. Geometricamente, nomeamos uma reta por meio de uma letra minúscula do nosso alfabeto. Ou seja, toda vez que for nomear uma reta, eu tenho que nomear ela com uma letra minúscula do nosso alfabeto, né? A, B, C até Z. Pode ser qualquer letra desde que ela seja minúscula. Assim nós temos a ideia de duas retas, ó. Esta reta aqui, eu nomeei ela por reta R, um R minúsculo. Esta outra reta, reta S, um S minúsculo, ok? Então, diferente do ponto, o ponto é representado por uma letra maiúscula e a reta por uma letra minúscula. Então, aqui nós temos a ideia de duas retas representadas por letra minúscula. Reta R, reta S, ok? Aqui nós somos dois exemplos de reta, tudo bem? Vamos lá. Uma pequena observação: o uso das flechas na representação das retas na figura anterior pode ser omitido.
sem, entretanto, deixar de passar a ideia de que ela se prolonga indefinidamente, desde que seja representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Ou seja, uma reta, gente, ela não tem começo e nem fim, né? Uma reta não tem começo nem fim. Então aqui essa reta R, ela não tem começo nem fim, e essa reta S também, ela não tem começo nem fim, né? Ela é indefinida, né? Elas são imensas, ok? Então vamos lá para o nosso próximo slide. Plano. O que é um plano, né? A ideia intuitiva de plano é de uma superfície plana que não tem limite em nenhuma das suas duas dimensões. Geometricamente, nomeia-se um plano por meio das letras minúsculas do alfabeto grego. Então, todo plano tem que ser nomeado por letras minúsculas do alfabeto grego, ok? Então não vamos se confundir. Ponto, letra maiúscula do nosso alfabeto, reta, letra minúscula do nosso alfabeto, plano, letra minúscula do alfabeto grego, ok? Então aqui nós temos um plano, né? Aqui nós temos um retângulo. E esse retângulo aqui eu chamei ele de alfa, então é chamado de plano alfa. Eu dei um nome para ele, né? Então, se ele não tivesse nenhuma letra aqui, eu tinha apenas um plano, né? Um retângulo. Mas para me nomear esse retângulo, eu coloquei um alfa. Então ele é chamado de plano alfa, ok? Depois nós temos aqui outro retângulo, né? Onde tem uma letra grega beta. Então é chamado de plano beta. Eu dei um nome para esse plano aqui. Eu chamei ele de beta, então é chamado de plano beta, ok? Plano alfa, plano beta. Né? Então todo plano, toda superfície plana, eu tenho que nomear sempre com a letra do alfabeto grego e tem que ser minúscula, tudo bem? Vamos lá. Assim, das ideias intuitivas de ponto, reto e plano, temos que, né? Das ideias intuitivas de ponto, reto e plano, temos que uma reta é formada por infinitos pontos, né? Então, dentro de uma reta, eu tenho infinitos pontos pequenininhos ali que vão juntar e criar essa reta, né? Um plano contém infinitas retas. Então, nesse plano aqui alfa, existem infinitas retas que podem estar que estão dentro desse plano, né? Eu tenho infinitas retas que também estão dentro do plano beta, né? Infinitas retas que passam aqui dentro de beta. Então, o plano contém infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. Ok, então dentro desse plano eu tenho vários pontinhos, né? Milhares e bilhões de pontinhos aqui. Quando juntar esses pontinhos, eu vou ter esse plano aonde eu chamei ele de beta, tudo bem? Assim, existe uma maneira universal e simplificada de dizer se um ponto pertence a uma reta e se uma reta está contida em um plano. Observe a definição a seguir, ou seja, temos aí, ó, o ponto pertencente a uma reta. Então, quando um ponto pertence a essa reta, se um ponto A pertence a uma reta R, disse que A, esse aqui, ele significa pertence, tá? Então, A pertence a R. Então, lê-se A pertence a R. O símbolo, né, que nós estamos vendo aqui, significa pertence. Então, esse Ezinho aqui significa pertence, tudo bem? Então, aqui nós temos aqui, ó, uma reta R. Existem milhões de pontos aqui, bilhões de pontinhos nessa reta. E aqui eu fiz um ponto qualquer, que eu chamei de ponto A, tá? Então, veja só, o que está errado aqui, né? Como foi copiado do livro, esse A aqui era para ser um A maiúsculo, tá? Então, não um A minúsculo, é para ser um A maiúsculo. Então, aí no livro de vocês, faça a correção aí, ok? Coloca aqui um A maiúsculo, tudo bem? Um A maiúsculo aqui, não é um A minúsculo, tudo bem? Aí depois nós temos aí reta. Então, voltando aqui rapidinho. A reta está contida em um plano. Se uma reta está contida em um plano, alfa, disse que R está contido em alfa. Lê-se, R está contido em alfa. Então, esse símbolo aqui significa contido, ok? Então, esse símbolo significa contido. Então, temos aí, ó, a reta R está dentro do plano alfa, né? Então, esse R está contido
em alfa. R, a reta R está dentro do plano alfa, então R está contido no plano alfa. Ok? Bom, aí nós chegamos no nosso exercício de aplicação, né? Como você sabe, esse exercício de aplicação é feito em sala e tal, vocês vão fazer em casa, que eu vou fazer aqui matematicamente junto com vocês. E o proposto você já sabe que é para vocês fazer e me entregar nas nossas futuras aulas, tudo bem? Então vamos lá. A questão 1 do módulo vídeo é o seguinte: o estudo da geometria toma como base três elementos primitivos, comentados no texto teórico. Quais são esses três elementos? Então veja só, lembrando do assunto que a gente acabou de ver, né, você pode dar uma pausa no vídeo, né, se você quiser responder, né, também não tem problema. Você pode dar uma pausa no vídeo e olhar lá no assunto, né, ou voltar o slide, né, voltar o vídeo aí que você vai ver os três elementos que o professor falou, que o seu Augusto falou. Quais são os três elementos primitivos da geometria? Né? Existem três, somente três. Então, quem são eles? Dá uma pausa no vídeo e pesquise, dê uma olhada lá no assunto do livro de vocês, que fala lá que são esses três elementos, e a gente volta com o vídeo. Deu uma pausa no vídeo, verificou lá, então vamos lá. Então, o que são os três elementos primitivos da geometria? Então, são eles: ponto, né, reta e plano. Então esses são os três elementos primitivos da geometria, ok? Que eu posso definir matematicamente que é a geometria por ponto, reta e plano, tudo bem? Vamos lá para a questão número 2. Na aula de geometria, Bruna queria fazer um desenho em uma folha de papel. Ela sabe que a superfície da folha indica a ideia de um plano e, traçando uma linha com um lápis e auxílio de uma régua, ela consegue representar uma reta. Nesse caso, o plano e a reta podem ser nomeados respectivamente como, né? Então, olha só, o plano e a reta. Então, primeiro é o plano, depois a reta. Podem ser nomeados como, né? Então, aí dá a alternativa A, B, C, D, E. Então, primeiro vem a reta, o plano, desculpa, e depois vem a reta. Aqui eu tenho a reta, né? E um ponto. Então, esse caso não é, porque primeiro vem o plano e reta. Então, se é plano e reta, então o plano é representado pela letra do alfabeto grego. Então, primeiro vem a letra do alfabeto grego. Então, das três, A, B, C, nenhuma delas é. Porque a primeira tem que ser alfabeto grego. Então, só me resta a letra D e a letra E. Então, e a reta é representada pela letra minúscula do nosso alfabeto. Então, ok. Então, plano, letra do alfabeto grego. Ok. Eu tenho a D e a E, alfabeto grego. Alfa e alfa. Depois, reta, letra minúscula do nosso alfabeto. Letra minúscula, ok. Então, tá aqui, ó. Só tenho a letra D, que é um R minúsculo, porque não é representado por uma letra maiúscula, ok? A reta é representada pela letra minúscula, então não sobra a alternativa letra D, beleza? Vamos lá para a próxima questão. A questão 3 diz o seguinte: a seguir são dados 4 pontos distintos de um plano. Cada um deles é determinado pelo cruzamento de apenas duas retas, que deverão ser nomeados de R, S, T e V. Então, as quatro retas são nomeadas de R, S, T e V. Né? Faça o uso de uma régua e complete o desenho seguindo as dicas apresentadas e nomeando cada uma das retas desenhadas. Né? Então, olha só, temos aí, né, 4 pontos, né? Ponto A, B, C, D. Então, o ponto A é formado pelo cruzamento da reta R e S. O B pertence a S. D pertence a R. O ponto C é formado pelo cruzamento da reta T e V. D pertence a V e B pertence a T. Ok, então a gente vai cruzar as retas, né? Você vai pegar uma régua, traçar aqui, né, as retas nos pontos, tá? Traçando a reta aí no ponto, pega uma régua e trace, ok? Aí diz o seguinte: eu tenho que nomear as retas, né, de R, S, T e V. Então ele fala aqui: o ponto A é formado pelo cruzamento das retas R e S. Então eu vou cruzar aqui o ponto A, duas retas, né? O ponto A é o cruzamento de duas retas. Então o ponto A, cruzamento de duas retas.
né? Tá aqui. Ponto A, eu tracei duas retas. Então ele fala o seguinte: B pertence a S. Então B pertence a uma reta. Então essa reta é S. Então essa aqui eu vou chamar de reta S. Ok? Tá aqui reta S. Ou seja, se é cruzada pela reta RS e essa já é S, então essa aqui é a letra R, né? É a reta R. Ok? Então nós temos aqui a reta R. Ok, então o ponto A é o cruzamento de R com S, né? Então como B pertence a S, então B, o ponto B pertence a essa reta S, então a reta R é essa outra aqui, ok? Aí temos aí, D pertence a R. Olha o R onde está. E cadê o D? Está aqui, ó. Ponto D pertence a R. Ok, ponto D pertence a R. O ponto C é formado pelo cruzamento da reta T e V. O ponto C, cruzamento da reta T e V. Eu não tracei nenhuma reta, então vou traçar aqui a reta, né? Então tem um ponto aí, tracei as retas no ponto C, aí duas retas. Aí fala o seguinte: D pertence a V. Ponto D pertence a V. Então, esse aqui é R. Então, esse outro aqui só pode ser o V, porque ele fala que D pertence a V. Então, essa outra reta aqui é a reta V. Como essa aqui é a reta V, sobrou quem? T, né? Porque é o cruzamento, o ponto C é o cruzamento de T com V. Como D, o ponto D está na reta V, que ele está falando aqui, ó, D pertence a V, D, o ponto D pertence a essa reta V, então faltou agora a reta T. Então, ponto B pertence a T, ponto B pertence a T, ou seja, essa reta que passa por C também. Então, essa reta aqui é a reta T. Então, nós temos a reta R, S, V e T, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão, gente. A questão número 4 é a seguinte: faça o que se pede em cada caso, tomando como referência ou dois pontos marcados em um plano alfa, né? Como referência, um ou dois pontos marcados em um plano alfa. Aí diz o seguinte: letra A, com auxílio de uma régua, trace algumas retas passando pelo ponto P. Então você tem um plano alfa, né? Plano alfa. Nesse plano alfa tem um ponto P. Com auxílio de uma régua, trace algumas retas passando pelo ponto P. Então você dá uma pausa no vídeo e traça aí algumas retas que passam por esse ponto, né? Ok? Dá uma pausa no vídeo e faça isso. Deu uma pausa no vídeo? Então vamos lá. Vamos traçar alguns pontos aqui. Matematicamente, traçamos aqui uma reta. Traçamos mais uma reta dentro do plano alfa, né? Passando por P. E mais uma reta. Ok, passei ali, utilizei a régua ali. Vamos lá, criamos três retas passando por P, né? Três traços passando por P, que dá a ideia de retas. Dá para passar mais traços passando pelo ponto P? Sim, dá para passar milhares de traços, né, passando pelo ponto P, ok? Então, o que diz a letra A? Na letra A, a pergunta diz o seguinte: quantas retas distintas é possível traçar passando pelo ponto P? Então veja só, aqui passamos só três, mas dá para passar mais? Sim, dá para passar milhares de retas passando pelo ponto P. Então qual é a resposta da pergunta? Infinitas retas, né? Então passa pelo ponto P infinitas retas. Quantas retas distintas é possível traçar passando pelo ponto P? Infinitas retas. Então, infinitas retas passa pelo ponto P, ok? Essa é a resposta da letra A. Vamos lá para a próxima letra B. A letra B diz o seguinte: com o auxílio de uma régua, trace todas as retas distintas que consegue passando simultaneamente pelos pontos P e Q. Então aí você tem um plano alfa, onde dentro desse plano alfa você tem um ponto P e dentro do plano alfa você tem um ponto Q. Então ele quer que você trace todas as retas distintas passando por esses dois pontos. Então dá uma pausa no vídeo, trace todas as retas possíveis passando por esses dois pontos só. Ok? Deu a pausa, voltou, traçou a reta, então vamos lá, né? Então se a gente traçar a reta,
Veja só que só dá para traçar uma, não dá para traçar mais de uma reta passando pelos dois pontos. Então a pergunta da letra B é o seguinte: quantas retas distintas é possível traçar passando simultaneamente pelos pontos P e Q? Ou seja, a resposta apenas uma reta é possível passar pelo ponto P e Q, ok? Apenas uma reta. Então, dentro de um plano onde eu tenho dois pontos, só é possível passar uma única reta por dois pontos, ok? Tudo bem? É isso aí, gente. Se inscreva no canal, ok? Qualquer dúvida, WhatsApp, professor, no grupo lá, ou na sala Google de Matemática, você pode tirar suas dúvidas, ok? Sempre estar disponível de acordo com o tempo de vocês em sala de aula, tudo bem? É isso aí e até o próximo vídeo.